Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em família e por falar em família, nós estamos comemorando neste mês de maio, o mês da família. Inclusive tem um culto aí do presbitério, várias comemorações. Ainda que pese o momento que nós estamos vivendo por causa da pandemia, assim mesmo a família é que tem dado sustento, ela que tem dado condições suficientes para que a gente possa superar todos esses momentos difíceis pelos quais nós todos atravessamos. Que Deus possa abençoar a família ricamente e que ela possa ser de fato esse sustentáculo, essa coisa importante, a célula máter da sociedade, a célula mais importante para dar apoio, para fazer com que nós tenhamos força, energia suficiente para enfrentarmos todas as vicissitudes da vida. Que Deus possa abençoar nesta noite todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias cristãs esparramadas pela face da terra, dando e renovando a esperança, a fé e o amor em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Belo em derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz. Com amor no lar, na choupana há prazer, com amor no lar, onde pão não pode haver, com amor no lar. cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não esqueças o ensino da sua mãe. Provérbios 1, 8, 9. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento.
o insensato será servo do sábio. Provérbios 11, 29. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Provérbio 17, 6. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te agradecemos por esse domingo, Pai. Te suplicamos, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas famílias, Pai. Famílias que nós lembramos nesse mês de maio. Famílias que muitas vezes, na atualidade, sofrem pela pandemia, sofre pelo desemprego, sofre com os filhos, sofre com os pais. Senhor, tem misericórdia das nossas famílias, Pai. Ensina-nos, Pai, na condição de pais, na condição de filhos, a sermos servos do Senhor, a termos os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu querer nas nossas vidas e, consequentemente, na vida da nossa família, Pai. Perdoa os nossos pecados. Não permita, Pai, que olhemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos sempre olhar firmemente para o Senhor, alvo das nossas vidas. Fica conosco. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então saber quão grande
Meus irmãos, minhas irmãs, para a nossa edificação, faremos a leitura de um versículo. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Oremos. Pai, nós te louvamos, pois nesse momento o teu povo será edificado na ação do teu Espírito Santo, pois é a tua palavra lida e proclamada para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 27, ele é importante, pois ele exige de nós confiança e não ter medo. Eu já falei aqui algumas vezes sobre medo, medo é inerente. Mas eu tenho observado muitas circunstâncias difíceis se avolumam e assim, obviamente, nós tememos. Mas isso é agravado, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós temos as teorias apocalípticas do final dos tempos, do final do mundo, teorias da conspiração. Então, meus irmãos, nós temos que ter bom senso, deixando de lado tudo isso que nós estamos ouvindo e alimentar a nossa mente, a nossa alma com coisas boas, mesmo numa circunstância tão difícil. Então, confiar é o que temos. Davi estava passando por uma série de dificuldades, em especial neste Salmo 27, Davi, ele está ali fugindo e demonstrando a sua confiança em Deus. E nós temos que confiar em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não é essa circunstância, esse desafio da pandemia que deve tirar de nós a esperança, a coragem e o ânimo. Pandemias. Meus irmãos, nós tivemos pandemias e a história da humanidade nos mostrou que situações diversas, difíceis como já a humanidade enfrentou, são passageiras. No século XIV, a peste bubônica ou a peste negra, transmitida por pulgas e roedores ou ratos, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Em 1817, uma pandemia de cólera matou milhares de pessoas. A gripe espanhola, em 1918, estima-se que 50 milhões de pessoas morreram. Inclusive, em 1919, faleceu o presidente do Brasil, vitimado pela gripe espanhola. Meus irmãos, nós temos que entender que o momento afeta diretamente as nossas emoções. Porém, nós temos que viver na esperança que a fé nos proporciona. Nós somos imediatistas. Nós nos ocupamos com aquilo que pode acontecer. Ou seja, nós nos preocupamos. Já gastamos energia, já sofremos, a angústia já domina o nosso coração antes do fato acontecer. Nós somos ansiosos. E Deus nos ensina a confiar nele. E o Salmo 27 é exatamente essa declaração de fé que todos nós precisamos reproduzir, repetir e declarar na nossa fé. Nós precisamos confiar em Deus, em qualquer circunstância. Lamentavelmente, nós muitas vezes não enxergamos Deus agindo. O medo, a dúvida, elas nos cegam. E Deus não esquece de nós. Muitas vezes nós duvidamos, nós não acreditamos, nós somos incrédulos, porém, todos esses fatos ou esse estado da alma, esse estado emocional, não impede Deus de agir. Deus continua cuidando das nossas vidas e Deus continua dando a segurança necessária. Deus prometeu, a despeito de toda a nossa insegurança e incredulidade, Deus prometeu que cuidaria. E nós somos limitados, somos falhos e não temos o poder sobre vida ou morte. Deus tem. Ele tem o controle de tudo.
A Ele pertence todas as coisas, a sua vida, a minha vida pertence a esse Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus. Então nós precisamos nos apegar, meus irmãos, minhas irmãs, aos sinais de vida. Temos que alimentar a nossa alma, a nossa mente, apenas com aquilo que nos fortalece. Precisamos dar atenção aos sinais de vida em nosso tempo de morte, pois se nós continuarmos dando atenção aos sinais de morte, ficaremos abatidos, a nossa fé sucumbirá. E o nosso Deus é Deus de vida. Então, medo, decepção, dúvidas, insegurança, tudo aquilo que depende das nossas emoções volúveis, que são inconstantes, nós vivemos de rompantes, de situações difíceis em que a nossa emoção é testada. Temos que entender que nós dependemos de Deus e assim nós precisamos confiar. E nos resta apenas confiar. Nós temos que lançar sobre Ele todos os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades e saber que Ele tem cuidado de nós. Temos que administrar a nossa ansiedade. Tenha paciência, meu irmão, minha irmã, tenham paciência. Orem pedindo ao Senhor a paciência, pois é fruto do Espírito Santo. Tenham ânimo. Muito cuidado com as notícias ruins que nos colocam para baixo, isto é, que não nos edificam. Devemos entender, pois os cuidados que nós já temos que tomar já está memorizado, sabemos exatamente. Então precisamos viver intensamente esse dia e não permitir que as circunstâncias difíceis tirem de nós o ânimo, a coragem, a alegria. Alimente a sua alma com sinais de vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que compreender, Deus está no controle de todas as coisas. Deus cuida. E como nós falamos há pouco, a narrativa histórica nos mostra quantas pandemias a humanidade enfrentou e quantas tragédias incontáveis. Mas o Deus da nossa vida continua no controle. Amanhã, acorde, agradeça a Deus por mais um dia de vida, cante louvores. Amanhã, agradeça a Deus pela sua família. Se você enfrenta doenças, luto, peça a Deus que te dê paz. Mude o seu pensamento, alimente a sua esperança. Jesus Cristo está cuidando de todas as coisas. Nele nós podemos e devemos confiar. Não podemos permitir que os pensamentos negativos tirem de nós a esperança. Foi exatamente isso que Davi escreveu, e eu quero repetir a frase que ele iniciou este salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O medo faz parte da nossa vida, somos seres humanos. Mas a confiança, a segurança e a fé em Deus também fazem parte da nossa vida. Oremos. Pai, nós suplicamos a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre aqueles que estão passando por dificuldades. Pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, continue, ó Deus, derramando a Tua esperança, o Teu ânimo, o Teu encorajamento a todos esses que me assistem ou me ouvem. E acima de tudo, Pai, que a Tua paz, que excede o luto, que excede a dificuldade, seja abundante na vida de todos. Logo que passarmos, Pai, essas dificuldades, nós contaremos as bênçãos. Estamos chorando pela perda de muitos queridos, mas sabemos que toda consolação vem do Senhor, pois Tu és o Deus de toda consolação. Portanto, Pai, nós confiamos no Deus da nossa vida, em Cristo Jesus. Amém.
estamos encerrando esse culto e que a semana seja abençoada, que a paz do Senhor continue reinando na tua vida, na vida da tua família, filhos e netos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Alimente o seu coração, a sua alma com esperança. Não permita que a circunstância tire de você aquilo que é mais precioso, vida abundante. E ainda eu convoco a igreja para o próximo domingo participarmos da Santa Ceia. Prepare então em sua casa o cálice e o pão, e no próximo domingo nós partiremos o pão, mesmo distantes, porém unidos pelo vínculo do Espírito Santo. Oremos. Senhor, que a semana seja para a honra e glória do teu nome e para o bem-estar do teu povo. E, acima de tudo, o teu nome seja glorificado por todos e que o Senhor continue cuidando de todos. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo sejam conosco, com o teu povo, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Boa semana.